Olá pessoas, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês o nosso vlog das últimas semanas e que tá bem recheado de leituras. Pois é. Enfim, como eu falei na entrada do vídeo, o destaque desse vlog, com toda certeza, são as leituras que eu realizei nos últimos dias. Foi muito surpreendente, porque eu não estava esperando muita coisa e acabei recebendo tudo o que eu queria e mais um pouco, inclusive favorito, inclusive livro que eu não esperava nada e acabou me conquistando por completo. Porém, antes de começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que você deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando também que eu estou lá no Twitter, para quem quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo da caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra já da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok? Vamos parar de conversa e começar de fato esse vídeo. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Ok, vamos começar uma entrada tradicional de unboxing que eu recebi do grupo Companhia das Letras. Se eu não me engano, é do selo Paralela e é um lançamento deles do mês. Então, eu sei que ele é nacional, eu acho que ele é nacional. Posso estar muito errado. Eu acabei recebendo ontem, só que eu obviamente estava trabalhando, então não consegui fazer o unboxing. E veio com o release do livro, veio um marcador transparente muito bonito. Vocês conseguem ver? Quem já conhece a capa sabe de qual livro eu estou falando. É um ex-amigo da Mayra Cota, lançado pela editora Paralela. Ele tem essa capa bem bonita. E se eu não me engano, vai falar sobre um relacionamento tóxico entre dois amigos. Se eu não me engano, a sinopse fala sobre isso. Aqui está a capa do livro para vocês. É bem simples, mas com uma ilustração bem bonita. A Mayra Cota, ela no momento trabalha e vive nos Estados Unidos, mas ela se formou na UERJ. Diagramação super simples, como todos os livros da editora Paralela é. Vocês podem ver, olha. E o marcador transparente dentro do livro. Ah, e olha só que legal. A carta não são dos editores, na verdade, o release é da própria autora. É uma carta direta da Mayra Cota com os leitores. Eu vou ler a carta depois, né? Mas com certeza vai ser uma das próximas leituras, porque eu achei o tema interessantíssimo e esse foi o nosso primeiro unboxing aqui desse vlog e em breve eu volto com outra entrada. Então, gente, deixa eu fazer essa atualização aqui pra vocês. Pois é, a minha cadeira, ela quebrou. A minha cadeira velha de guerra que me acompanhava todos esses anos, onde eu sentava ali em frente à mesa e trabalhava de segunda a sexta. Ela quebrou do nada, ela abriu as pernas assim, eu caí com tudo no chão. Aconteceu durante a semana e eu não sei o que fazer. Eu sei o que fazer, eu tenho que comprar uma outra cadeira. Só que assim, gente, no momento atual eu não estou podendo comprar, só vou poder comprar no começo do mês. Ou no final do mês, mais ou menos. Tudo bem que a minha cadeira me acompanhou durante anos, sério, ela foi minha companheira durante anos. Porém, né, eu não esperava que ela fosse quebrar agora, não parecia que ia quebrar agora. Aconteceu do nada, assim, caiu com tudo no chão. E é por isso que muito provavelmente durante esse vlog vocês vão me ver muito em pé. Porque eu, de fato, estou sem lugar para sentar. Vou ter que trabalhar da cama, só para vocês terem noção. As minhas costas vão doer só de pensar nisso. Mas, enfim, a outra coisa que eu vim comentar aqui com vocês vai ser a minha próxima leitura, que não estava sendo planejada, não estava. Só que aí, esse livro, o e-book dele entrou em promoção. Esse livro estava na minha lista de desejados, ó, há muito tempo, desde que ele saiu, desde o começo do ano, e ele entrou por uma promoção por R$5 lá na Amazon. Daí eu não pensei duas vezes, eu tive que comprar, eu falei com a minha amiga Má, a gente acabou comprando. Eu vou parar tudo que eu tô fazendo para ler esse livro. Eu estou falando de Uma Canção de Amor e Ódio, do Vinícius Grossos, que foi lançado no Brasil pela editora Nasce. Vai ser um livro com protagonismo LGBTQIA+, onde nós vamos ter esse inimigos para amantes dessa dupla de popstars, onde eles não se gostam, pelo que eu entendi. E a mídia alimenta muito essa rivalidade entre os dois, só que vai acontecer algo publicamente entre eles, e eles vão ser obrigados a trabalharem juntos, para meio que conter os danos que uma briga pública deles causou. Essa é basicamente a sinopse que eu sei. Eu posso ter errado alguns pontos, é claro, porque eu ainda não li o livro, mas eu quero muito, muito, muito
parar o que eu estou fazendo para ler Uma Canção de Amor e Ódio. Ela tem tudo para me agradar, eu vejo muitos elogios. E assim, eu tenho até um outro livro, Vinícius, aqui no meu Kindle. Eu tenho alguns livros também lá no Storytel, em audiobook, do Vinícius Grossos também. Mas de todos, eu acho que o que mais acendeu meu fogo como leitor, a sinopse que mais chamou minha atenção, foi de fato Uma Canção de Amor e Ódio. Então, eu aproveitei que teve essa promoção de R$5. Eu acho que ainda está durando, não sei. Não sei se ainda vai estar durando quando esse vídeo for ao ar, é claro. Mas eu aproveitei para comprar por R$5. Aí eu tô muito empolgado, parece que vai ser uma farofa super divertida para ler. E é sobre isso, sabe? E aqui estamos nós, na minha saga, para tentar encontrar o molho Big Taste no mercado. Como vocês podem ver, a tentativa da vez foi esse molho Chipotle especial da Chinesinho, já tá até no final já, só tem um restinho aqui. E eu usei agora nesse meu sanduíche de frango grelhado. E assim, eu tô aqui para falar que não tem gosto do Big Taste, não chega nem perto. Na verdade, ele é meio azedinho, ele tem um sabor diferenciado, mas não é nada parecido com o bolo Big Taste, não. Sem falar que, assim, de todos que eu experimentei até agora, esse foi o que eu menos gostei e que talvez que eu não compraria novamente. É gostoso, mas não foi nada de outro mundo. Então, assim que acabar, só tem um restinho mesmo, eu vou jogar fora e, enfim. Hoje à noite, o meu lanche, como podem ver, vai ser esse sanduíche e, enfim, né? Vamos continuar nessa minha saga, que parece que vai ser infinita. Então, gente, o meu filme da noite, da vez, foi Segredos Mágicos, que na verdade o original se chama Out. Aqui no Brasil que transformaram em Segredos Mágicos, e sinceramente eu não acho que combine tanto assim com a história, mas enfim. Eles fizeram um link com o que acontece no decorrer da história, mas ok. Nós vamos ter esse rapaz, que é o de boné, que vai estar se mudando de cidade, ele tem esse namorado, só que ele ainda não saiu do armário para os próprios pais. Os pais dele chegam na casa dele para ajudar nessa mudança. Ele começa a esconder tudo que tem com relação ao namorado, porque ele ainda não saiu do armário. Nisso, temos esses dois animais, que é um cachorro e um gato mágicos, observando toda a cena, e meio que enfeitiçam a coleira do cachorro dele, sabe? E quando ele vai pegar a coleira do cachorro para colocar de volta e falar que queria ter a vida do cachorro, ele acaba trocando de lugar com o próprio cachorro e o cachorro se torna ele. E é a partir desse ponto que a história vai começar. Ele, né, come o cachorro tentando esconder a verdade dos pais dele. E até que, chega no final, ele descobre que é o momento certo dele se abrir e falar com os pais sobre a sexualidade dele. Enfim, é bonitinho, é fofinho. Eu queria que fosse maior, queria. Porque eles são só 14 minutos mesmo e fica com aquela sensação de, poderia ser pelo menos, sei lá, 30 minutos, ao menos 30 minutos. Gostei bastante. Já saiu um tempão já, acho que saiu no começo da Disney Plus, mas eu só fui assistir agora, em 2023 ali, tá escrito 2020, agora que eu vi. Mas foi muito fofinho de verdade e, enfim, eu queria que tivesse mais curtas assim, né? Mas é Disney, né? Já ter saído esse meio que é um milagre, mas vamos deixar baixo. Então, gente, eu estou vindo aqui porque sim, eu finalmente terminei a minha leitura de Uma Canção de Amor e Ódio do Vinícius Grossos. E deixa eu dizer pra vocês, eu simplesmente devorei esse livro. Eu devorei de verdade. Eu comecei esse livro ontem e eu fui terminar ele hoje pela manhã, porque eu não conseguia me separar dessa história. Esse livro do Vinícius Grossos, apesar de ser o nosso segundo contato oficial, o meu primeiro foi com aquele conto da pandemia que ele publicou em 2020, ele me trouxe exatamente aquilo que eu estava esperando e um pouco mais. Mas antes de eu começar, de fato, a rasgar elogios à minha leitura de Uma Canção de Amor e Ódio, eu só vou abrir um pequeno parênteses aqui, eu sendo o tio chato do rolê, porque oficialmente esse livro é classificado como mais de 16 anos. Porém, as cenas do Ben e do Theo, que são os protagonistas dessa história, as cenas mais íntimas entre os dois popstars, a narração delas, eu não diria que é mais 16 não, eu diria que ela é mais 18. Foi a mesma sensação que eu tive lendo a última parada de Casey McKiston no ano passado, onde eu sentia que a editora deixou a história ser mais 16 para não perder o público dessa faixa, sabe?
E o Vinícius Grossos, ele é um autor que até então publicava jovem adulto. Então ele tem um público cativo jovem adulto. Por isso que eu acho que eles acabaram puxando a cordinha para o mais 16, porém, narrativamente falando, eu classificaria esse livro aqui como mais 18, assim como Última Parada. Porém, os dois são mais 16, eu não posso fazer nada, a vida que segue. Uma Canção de Amor e Ódio vai falar sobre o Ben e o Theo, só que a gente vai ver tudo pelo ponto de vista do Ben, que é esse popstar de muito sucesso, muito polêmico. Ele é um rapaz negro bissexual que fala muito sobre curtição, sobre festa, sobre sexo. Ele tem uma imagem muito sexual, que é o completo oposto do Theo, que é esse outro rapaz que saiu no mesmo período que ele, que é da mesma gravadora e que compõe músicas mais românticas, que canta mais baladas, que é visto mais como um príncipezinho. E a própria mídia meio que coloca uma espécie de rivalidade entre os dois, mesmo que oficialmente não tenha acontecido nada, apesar de que o próprio Ben, ele interioriza bastante essa rivalidade com o Theo. No decorrer do livro a gente vai entendendo do porquê que o Ben se sente tão incomodado com o Theo, que sim tem a ver um pouco com tesão também, é claro que tem, mas também tem a ver com o que o Ben representa e o que o Theo representa. Eu acho que o Vinícius Grossos ter feito isso foi muito interessante, foi muito importante de ser colocado na história, porque sim, tem toda essa rivalidade criada, estilo Britney, Christina, Sandy, Vanessa, enfim, todo popstar tem a sua rivalidade. Mas o Ben, além dessa paixão nutrita que ele não reconhecia, que já tinha pelo Theo antes de tudo, tem outras questões sobre imagem, sobre mídia, sobre quem o Ben é, sobre o que o Ben representa e sobre a figura que o Theo representa, que o Vinícius Grossos vai inserir aqui e que vai trazer uma importância, uma discussão boa para sua narrativa. Enfim, Ben e Theo, eles vão participar desse festival focado em música pop, que vai ter Lady Gaga, vai ter Ariana Grande, vai ter Pablo Vittar, enfim, vai ter um monte de gente. E eles vão abrir o primeiro dia desse festival com outras duas cantoras que são promessas do pop nacional. Eles vão dividir o mesmo palco. Porém, o Ben, ele quer que tudo seja sobre ele. Ele quer que os holofotes estejam sobre ele, que ele seja a última apresentação, etc e tal. E acaba que, por ele não comparecer aos ensaios, o Theo que vai acabar sendo a última apresentação. E nisso ele fica puto. E enquanto as meninas estão se apresentando, ele meio que vai jogar umas piadinhas ali pro Theo, os dois vão começar a discutir, os dois vão brigar e os dois vão cair no palco na frente de todo mundo. E isso meio que cria uma crise de imagem muito grande dentro da gravadora. Porque uma coisa é o disse-me-disse, a fofoca que a própria gravadora usava, outra coisa é parecer que os dois estão caindo na mão na frente de todo mundo. Por isso que a gravadora se junta aos empresários dos dois, tanto a empresária do Ben quanto o empresário do Theo, que é o próprio pai dele, para falar assim, olha só, a gente precisa limpar a imagem dos dois, principalmente do Ben. Então eles tiveram essa ideia de fazerem um single juntos, de cantarem uma música juntos e abafarem essas histórias e tal, e falar assim, olha só como eles são amigos, etc e tal. Por isso eles vão ser obrigados a passar uma semana juntos depois desse festival. E a partir desse ponto que a história vai começar, dessa convivência forçada do Ben com o Theo, e do Ben ser confrontado pelos próprios sentimentos do porquê que ele não gosta tanto assim do Theo, de graça, por assim dizer. E esse é o ponto de partida, porque, né, vai ser um enemies to lovers, entre aspas, porque é muito mais unilateral do que o Theo de fato não gostar do Ben. A gente percebe que não é isso. O livro traz exatamente aquilo que eu esperava, sabe? Traz fofocas sobre celebridades, um mundinho dos bastidores da música, vai trazer muita, muita, muita pegação entre os dois protagonistas, sério, é uma das pessoas que eu fiquei, uou! Por isso que eu disse pra vocês no começo dessa entrada, que eu classificaria muito mais esse livro como mais 18 do que como mais 16, porque é um livro bem descritivo nas cenas de pegação. Vão ter momentos muito fofinhos, vão ter momentos muito engraçados, tem cenas muito engraçadas nesse livro, com toda certeza. Vão ter momentos muito doloridos também, principalmente na reta final da história. E a gente meio que sai do foco do ponto de vista do Ben para ter um ponto de vista de outros personagens também. Enfim, gente, eu me apaixonei completamente por Uma Canção de Amor e Ódio. Foi exatamente tudo aquilo que eu estava esperando, muito mais. Eu dei 5 estrelas para esse livro do Vinícius Grossos e eu quero ter a minha edição física, além do e-book. Porque, sério, eu preciso ter esse livro na estante. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei, eu amei esses personagens, eu preciso desenhar esses personagens com toda certeza. Então, muito breve deve aparecer uma ilustração de Ben e Theo lá no meu Instagram de ilustrações. Mas é sobre isso, sabe? Eu amei de verdade. E
Eu tô apaixonado, eu estou pensando, eu terminei essa história aqui de manhã e eu já estou pensando nela até agora. E só pra vocês terem noção do quão vidrado eu fiquei nessa história que o Vinícius Grossos criou, o quanto mergulhado e quanto inserido eu fui nessa história. E sério, gente, que delícia, que sabor que foi ler uma canção de amor e ódio. Ai, sem palavras. Gente, hoje é sexta-feira e eu não tô nem arrumado direito, eu tava aqui trabalhando. E assim, eu tava mexendo no navegador da internet, aí apareceu pra mim, aqui no celular, essas recomendações de notícias que o Google dá. E apareceu pra mim essa matéria do BuzzFeed que saiu ontem de noite, com uma lista de livros LGBTQIA+, para o ano de 2023. Cada dica seria uma letra da sigla correspondente. Eu fui ler porque a chamada era justamente com a biografia do Elliot Page, o ator, e também com o Genderqueer, que eu li no ano passado e que está sendo lançado esse ano aqui no Brasil, aquele livro que foi banido em várias escolas, que eu comentei pra vocês em junho passado. Fui entrar na lista pra ver quais eram os títulos e tal. E tipo assim, vários livros premiados. Tinha, por exemplo, um quadrinho da autora de Fun Home. Tinha Sem Amor, de Alice Oseman, representando a sexualidade. O livro de Maria Freitas, que saiu pela Se Liga. Aquela antologia de 12 contos, na letra B. Daí chegamos na letra P, de pansexualidade. E no meio de todos esses livros de grande alcance, que foram notícias e livros que são best-sellers, livros que possuem editora, tava lá Natan Lima. E eu tô sem reação até agora. Eu tenho reunião daqui a pouco, sexta-feira, hoje. Eu tenho que fazer algumas demandas aqui no trabalho e eu simplesmente não sei como reagir até o momento, porque de toda a lista que o BuzzFeed fez, só tem 2 títulos que são independentes, que é Natan Lino, A Minha História, e é um livro do Coda, representando o não-binarismo. E o Natan Lino está na lista por conta do Natan, que é pan. Pra gente que é autor independente, ver o seu título em meio a tantos livros publicados por editoras grandes com um alcance muito grande, livros que têm esse acesso mais facilitado a mídias grandes, como é o próprio BuzzFeed, e ver o seu livro ali figurando entre todos esses títulos, que a gente sabe, para muitos leitores, as pessoas só olham para os títulos que são publicados por editoras e não para aqueles que estão sendo publicados de forma independente. Você vê que você está sendo levado a sério. Não é um sentimento só de validação, apesar de existir sim esse sentimento de validação. Eu sei que eu estou sentindo esse sentimento de validação, mas é o sentimento de você ver que o seu trabalho está sendo levado a sério. E eu não poderia colocar em palavras aqui o que eu estou sentindo no momento, porque é um trabalho de formiguinha. A gente que é autor independente, a gente conta com o apoio dos leitores, o apoio das pessoas que leem a gente, sabe? Que acreditam no nosso trabalho, que divulgam o nosso trabalho nas redes sociais, que fazem resenhas no Scoob, no Goodreads, na própria Amazon, comentam no Twitter e tal. A nossa divulgação, o nosso alcance é no boca a boca. E eu, como autor independente, ver o meu trabalho ao lado de outros trabalhos que tem um alcance muito maior, é algo que, como eu falei, existe essa validação, existe esse orgulho pelo trabalho, mas existe também essa gratidão. Eu acho que eu sou muito grato a todo mundo que acredita nas minhas histórias, a todo mundo que lê as minhas histórias, que compartilham as minhas histórias, porque, como eu falei, o nosso alcance como autor independente é muito diferente de um outro autor publicado de forma tradicional. A gente não tem equipe de marketing, a gente não tem pessoas que cuidam das nossas redes sociais, que cuidam dos nossos sites, qualquer coisa assim. É um trabalho que a gente faz sozinho, com a ajuda e apoio de outras pessoas. E eu sinto que eu tô indo para todos os lugares aqui porque eu quero de verdade agradecer. Porque se Natan Lino tá nessa lista, é por conta de todas as pessoas que estão apoiando trabalhos independentes. E se o trabalho independente está sendo colocado do lado de outras obras que são publicadas, de outras obras que
estão nas livrarias, que tem um trabalho de marketing muito maior, é por conta de quem lê autor independente. É por conta desse apoio. E, por mim, falando por mim, eu só posso agradecer de ver o meu livro, entre obras, ter um alcance muito maior, mas está sendo reconhecida da mesma forma, em uma mídia grande. E eu sei que isso acontece por conta dos leitores, do apoio que eu recebi como autor independente. Então, se eu tô chorando é porque eu tô chorando de alegria. E, de verdade, eu só quero agradecer. E essa entrada não era nem pra ser tão grande assim, tá sendo. Mas porque é verdade. Então, eu sou muito grato a todo o apoio que eu recebo como autor independente. E eu sei que o meu trabalho ainda tem um alcance muito pequeno. Mas ver que, com passos de formiga, a gente tá ocupando esses espaços é algo que eu não consigo mensurar em palavras, sabe? Então, eu só quero agradecer de verdade. E eu não sei nem se eu vou colocar isso de fato no vlog, apesar de que os vlogs são os meus diários que eu compartilho com vocês aqui. Muito mais do que um diário de leitura, mais um diário do meus finais de semana. E eu não sei nem se eu tô sendo coerente aqui, mas era isso que eu precisava falar pra vocês. E era isso que eu precisava agradecer a vocês. Eu acho que essa palavra, sabe, é agradecer. Eu sou muito grato, de verdade. E eu tenho muito orgulho do que eu faço. Acho que essa é a palavra. Eu tenho muito orgulho do que eu faço. Obrigado por me permitirem ter orgulho. Agora eu preciso trabalhar. Antes que eu fique com dor de cabeça. Olá vocês, eu acho que vocês viram no começo dessa entrada, né, a decoração que está rolando aqui em casa, porque vai ter festa junina novamente. E mais uma vez eu fui pego completamente de surpresa por essa informação, mesmo eu trabalhando de casa de segunda a sexta, eu só fui descobrir que ia ter festa junina nesse final de semana aqui em casa porque eu fui levar o lixo lá fora ontem de noite, sexta, e eu vi a decoração. Então, assim, esse final de semana vai ter festa aqui em casa, então, com toda certeza, eu não vou ler. Vai vir minha irmã, vai vir os meus sobrinhos, vão vir outras pessoas, então eu provavelmente não vou estar com atenção para leitura, porque vai ter música alta, vai ter falatório e tal, a casa vai estar cheia, de fato, por isso, com certeza, eu não vou conseguir ter concentração para fazer nenhuma leitura nesse final de semana. Por isso eu tô vindo aqui pra fazer essa entrada rapidinho, só pra dizer que vai ter festa junina aqui em casa. Mais uma vez, eu fui completamente pego de surpresa. Eu já vou colocar no calendário que todo mês de junho vai ter festa junina aqui em casa. E por isso que a gente vai passar para a entrada do próximo final de semana, com as novidades, leituras e tal, do próximo final de semana. Porque nesse final de semana, por conta da festa, eu não vou conseguir gravar nenhuma entrada aqui pra vocês. Tudo bem. Mas era só isso mesmo, eu tô muito animado. Minha mãe tá fazendo caldo verde, eu amo caldo verde. Vai ter cachorro quente, vai ter salgadinho, vai ter cuscuz. O cuscuz doce, não o cuscuz paulista. Enfim, eu tô muito empolgado e eu espero que a próxima entrada eu já volte com alguma novidade pra vocês. Mas é sobre isso. Ok, vamos de unboxing. Um deles é uma leitura bem recente mesmo. Pois é. Inclusive eu comentei com vocês em um dos últimos vídeos aqui no canal sobre esse pequeno problema que eu tenho. Esse livro aqui é um exemplo. Gente, saudades de abrir esse pacote aqui da Amazon fácil. Me irritei.
primeiro livro que eu acabei comprando lá na Amazon na promoção foi A Noite Além da Janela Triangular, de Tomoko Yamashita, volume 1, lançado pelo selo Pride, da New Pop. Essa história aqui vai ser meio que um romance sobrenatural sobre exorcistas. Eu fiquei bastante curioso pela premissa, até quem me falou sobre esse mangá aqui foi o Matheus Monteiro, e ficou muito tempo na minha lista de desejados, porque estava por conta de 25, quase 30 reais, só que aí acabou ficando por 20 reais. Eu pensei, tá, vou comprar, e esse aqui é apenas o primeiro volume. É uma série, se eu não me engano, de uns 10 volumes, então eu já sei que vai ser longo. Enfim, o trabalho gráfico que a editora New Pop faz é sempre muito bom. Esse é um Boys Love com classificação mais 16, diferente dos outros que eu tenho, que é mais 18, então não sei, estou curioso com relação a isso. Vamos ver o que eu vou achar, mas eu acho a capa dessa série sensacional, com toda certeza. O outro livro que eu comprei, e que é o atestado que eu tenho problemas, mas eu precisava ter ele na estante. Pois é, eu tô falando de Uma Canção de Amor e Ódio, do Vinícius Grossos, lançado pela editora Nasce. Eu fiquei muito surpreso, porque eu esperava que fosse um livro maior. Eu acho essa capa lindíssima, sério. Eu acho que é a capa mais bonita do Vinícius Grossos, que é com o Ben e também o Theo no show. Tem print, olha só. Deixa eu tentar abrir aqui sem tesoura. Gente, ele tá embalado em 2 plásticos diferentes. Que embalagem é essa? Ai, finalmente. Um dos brindes do livro é uma pulseira escrito Uma Canção de Amor e Ódio, que é do Festival Pop em Rio, que é a primeira cena do livro, basicamente a cena em que acontece a briga, e é aquelas pulseiras que se você colocar, você não tira nunca mais. Então não vou nem tentar fazer isso, porque eu coloquei a minha de querido ex, e enfim, eu tive que cortar e colar no meu caderno de leituras porque não deu certo. Veio com marcador, com os 2 personagens. O livro é do tamanho pequenininho, como vocês podem ver. São os personagens no show, mas o trabalho gráfico dele tá bem bonitinho. Tem um violão no início de capítulo, assim como é no próprio e-book. A foto do Vinícius Grossos aqui. Ele tem uma diagramação diferenciada, vocês estão vendo? Aqui. Enfim, eu me apaixonei por esse livro, me apaixonei por esses personagens. Como eu falei pra vocês durante a entrada dele, foi um dos meus favoritos desse ano, de 2023. Então eu precisava ter ele na estante, por mais que eu tivesse o e-book dele. Pois é, enfim. Foram essas as minhas 2 compras da Amazon recentes. Vieram com esses 2 brindes e... enfim, eu já tô me julgando, né? Eu sei que eu tenho problemas e eu preciso ver isso. Pois é. Ok, meu filme da noite agora foi o polêmico Não Se Preocupe, Querida, cujos bastidores foram mais interessantes do que o lançamento do filme. Eu tive muito medo desse filme por conta da recepção dele mesmo, né? Porque ele foi super criticado, as pessoas falavam que ele era ridículo por si só. E assim, eu não achei ele tão ruim quanto eu estava esperando pelos comentários. Porém, tiveram coisas que eu não gostei tanto assim nele. Como eu vi dublado, eu não posso nem julgar muito a atuação do Harry Styles, porque, né, eu acabei que eu consumi a atuação do dublador e não a atuação do Harry Styles. Mas vamos deixar baixo, né? Acho que ainda assim era um papel grande demais pra ele. Ele tá começando a carreira como ator e eu acho que era um papel usado demais já pra ele pegar. Mas ele é Harry Styles, então, né, escolhas foram feitas, não é mesmo? Enfim, esse filme ele vai se passar nessa comunidade americana, meio dos anos 50 e tal, onde os maridos vão pro meio do nada trabalhar em um projeto super secreto enquanto as esposas ficam em casa, até que a protagonista, que é a Alice, ela começa a meio que levantar suspeitas sobre o que está acontecendo ali, sobre no que eles estão trabalhando, por que não podem sair da cidade, a ver coisas que as outras pessoas não veem, e principalmente com relação à vizinha dela, a Margaret, que meio que está tendo episódios assim, todo mundo falar meio mal da personagem por conta desses episódios e tal, só que ela meio que entende o porquê disso, porque ela também está suspeitando das coisas, e essa crise da Margaret serve para ela abrir os olhos com relação a esse condomínio, a essa comunidade onde eles vivem.
Esse basicamente é o ponto de partida de Não Se Preocupe, Querida. E assim, o que mais me incomodou nesse filme não foi nem de fato por achar a proposta boba. Eu acho que ele teve uma ideia muito boa, sério, eu acho a ideia desse filme realmente muito boa, mas a execução dele não é das melhores, sabe? Não é a execução mais brilhante do mundo. E algumas coisas realmente me incomodaram, como por exemplo o uso da personagem da Margaret, essa vizinha. Por quê? Porque ela é a melhor amiga negra que serve para abrir os olhos da protagonista e que acontece tudo de ruim com essa personagem para que a protagonista branca e loura possa abrir os olhos, sabe? E já tivemos muitas essas conversas sobre o quanto isso é problemático, sobre o quanto isso é errado narrativamente falando, né? O personagem negro ser usado como escada para o crescimento pessoal do personagem branco não deveria acontecer em um filme onde vai falar sobre basicamente feminismo, né? Ele é uma alegoria feminista com toda certeza. Todas as escolhas que foram feitas dele, porque a gente já está em 2023, né? E usar isso narrativamente falando ainda em 2023 é necessário mesmo? Mas enfim, aconteceu. Tirando isso, como eu falei para vocês, é uma ideia boa. É uma ideia boa, a questão é que a execução dela é pretensiosa demais, sabe? É pretensiosa demais para o resultado final. O resultado final é ok, mas é tudo tão pretensioso que você olha para o filme e fala: tá. Então, assim, não achei uma merda completa, como muita gente, mas também não achei um ótimo filme. E foi isso. Essa é a minha opinião sobre Não Se Preocupe, Querida. Enfim, voltei aqui porque sim, eu finalizei a minha leitura de Scary Boys, O Amor Está nas Pistas, do Cássio Cipriano, lançado pela editora Caligari. E até então, todo o meu contato com o Cássio Cipriano foram com histórias com personagens mais velhos, com personagens acima de 18 anos, com dilemas que são um pouco mais próximos dos meus. E Scary Boys meio que quebra essa expectativa, porque enquanto todas as outras histórias podem se dizer que tem dilemas mais adultos, aqui ele vai se voltar para o jovem adulto, vai se voltar para o ensino médio. Quando eu comecei a ler, gente, que sabor que foi fazer essa leitura. Eu comecei, né, pisando em ovos, testando ali a água da piscina. Só que assim, quando eu comecei o primeiro capítulo, eu fui avançando na história que eu não fui percebendo. E quando eu vi, eu já estava em 50%. Eu falei, meu Deus, gente, como assim? O que rolou aqui? Eu acho que o primeiro elogio que eu preciso fazer, antes até de compartilhar um pouco da história com vocês, é que é perceptível o quanto a narrativa do Cássio Cipriano está amadurecendo, está se desenvolvendo mais imersiva. Olha que eu já gostava pra caramba das narrativas do Cássio Cipriano. Eu sempre achei muito madura, eu sempre achei muito bem cuidada. E, enfim, é uma escalada que não para de subir com toda a certeza. Mas, enfim, antes de mais nada, deixa eu falar pra vocês sobre a história de Scary Boys. Aqui a gente vai acompanhar a história do Caio e do Aurélio também. Eles são melhores amigos e eles são os únicos rapazes emos e abertamente gays dessa escola católica. E eles chamam bastante atenção por isso, por conta das roupas que eles usam, dos cabelos coloridos, que o Caio, ele tem um cabelo rosa desbotado, que na verdade era para ser vermelho. O Aurélio, ele customiza as próprias roupas. Até que num dia, durante uma aula de inglês, a professora troca o Caio de lugar, porque ele não para de falar com o Aurélio, e coloca ele para fazer dupla com o Vitinho, que é um dos skatistas da sala e um dos rapazes mais quietos da sala. Só que o Caio não sabe é que o Vitinho, ele meio que nutre uma paixão não confessada por ele. Eles se conhecem desde o primário, apesar do Caio não se lembrar do Vitinho, mas o Vitinho se lembra do Caio por conta de uma situação específica que mexeu bastante com o Caio e que foi uma situação bem chata e bem problemática. O Vitinho é um rapaz bissexual, mas que ainda não saiu do armário para as pessoas. E ele é o melhor amigo do Cabeção, que é o cara que vive enchendo o saco do Caio e do Aurélio por conta das roupas que eles usam, etc e tal, mas que também tem as suas questões, também tem as suas autodescobertas ali e que na escalada ali ele ainda tá meio preso no armário. Enfim, nós vamos acompanhar o Caio conhecendo o Vitinho, e o Caio começando a se interessar pelo Vitinho, e eles trocando ideias sobre música, já que um é emo, o outro é mais roqueiro. Vitinho inserido do Caio no mundo dos skatistas, e os quatro meio que vão se tornar um grupo, sabe? E a história dos quatro meio que ali vai se intercalar por conta do começo desse relacionamento
do Caio com o Vitinho. Esse foi o ponto de partida da história. Ela vai se passar no começo dos anos 2000, pelos anos 2004, 2005, se não me engano é 2005 que se passa essa história aqui. Então, sem que eu percebesse, essa história também me foi muito nostálgica. Mesmo que eu não tenha sido emo, eu escutava assim algumas bandas emos, mas eu nunca fui uma pessoa emo, eu acho. Nunca me interessei muito pelo mundo do skate, eu confesso, assim. Me interessava em ler. E escutava música pop. Enfim, eu era um adolescente bem sem graça, eu sei. Mas mesmo eu não tendo um contato extremamente direto com essa cultura, a cultura do scary boy dos anos 2000, a cultura emo dos anos 2000, eu tinha muitos amigos que eram emos, eu tinha amigos que eram skatistas, então assim, foi fácil essa assimilação, sabe? De entrar nesse universo. E foi muito nostálgico também. Vai citar muitas coisas ali dos anos 2000, vai citar Discman, sério, assim, quando apareceu uma nota de rodapé explicando o que era um Discman, o que era um Crossystem, que é um rádio de toca CD. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu tô muito velho. Mas enfim, gente, que história deliciosa. A ambientação em si é muito boa. E foi muito bom pra mim. Sério, 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 assim. Gente, que coisa boa, que coisa gostosa, que quentinho no coração que me deu. Eu comprei de verdade os dilemas desses personagens, eu comprei de verdade a vivência desses personagens, eu comprei de verdade os relacionamentos desses personagens. Eu gostei de verdade de acompanhar esses 4 personagens, porque apesar do Caio e do Vitinho serem os protagonistas, a gente vai acabar acompanhando também o Aurélio e o Cabeção. Sério, gente, sério, sério. Eu fiquei com vontade de escutar o Let Go, da Avril Lavigne, e o Fallen, do Evanescence, depois de ler essa história aqui, porque é isso que essa história faz, sabe? Traz esse throwback, mas traz essa coisa nova, traz esses personagens extremamente cativantes, e eu sinto que eu estou falando demais aqui, mas é porque eu tô muito empolgado. Sério, eu tô muito empolgado. É outro livro que eu quero ter na minha estante. Eu tenho o Confluente do Cássio, mas eu quero ter Scary Boys também. Tem na Amazon pra comprar, então com certeza eu vou colocar na minha lista de desejados. E, sério, só leiam esse livro porque foi sensacional. Gente, olha só o que chegou aqui em casa. Sim, a minha cadeira nova. Ai, gente, eu tô muito feliz. É uma cadeira de escritório, como vocês podem ver. Ela é enorme, ela é super confortável. Foi bem barata, dentro dos padrões de uma cadeira de escritório. E ela chegou super rapidinho, porque eu comprei no Mercado Livre. E a montagem foi super rápido, foi muito engraçado, porque assim, ela foi chegar no final do meu expediente de quarta-feira. Só que eu tava tão cansado, aí eu falei assim, não, vou deixar pra montar antes de começar o trabalho, porque aí eu já vou estar com disposição e eu já começo o trabalho sentado confortavelmente, até porque as minhas costas doeram pra caramba nos últimos tempos por conta de estar trabalhando sentado na cama. Só que assim, ela vem com uma chavinha, sério, gente, que chave mágica. Eu montei a cadeira todinha em 15 minutos. Em 15 minutos. Eu fiquei chocado com a velocidade. E assim, eu montei super certinho. E, gente, eu tô muito feliz. Mas não apenas isso. Como vocês podem ver, a decoração aqui do quarto mudou, né? Porque eu trouxe a mesa aqui pro meio do quarto, a cama veio aqui pro canto da parede. E por que eu fiz isso? Porque aqui vai ser a minha parte de trabalho, como vocês podem ver, onde eu vou de fato trabalhar, onde eu vou escrever. Então eu deixei, né, a mesa virada para o lado da estante. E aqui com a minha cama e a televisão e o aparelho de Blu-ray fica a parte do meu descanso, né? Então eu fiz essa divisão visual no meu próprio quarto, até porque eu trabalho no meu quarto dia e noite, né? Então isso era necessário. Mas eu tô muito feliz, sério, eu tô muito feliz mesmo, de verdade. Eu precisava fazer essa entrada pra vocês. Bom dia. Acho que essa é a primeira vez, a primeira entrada que eu tô gravando aqui pro canal, sentado na minha cadeira nova. E eu preciso me controlar, porque eu fico assim, me balançando de um lado pro outro, que nem uma criança no barquinho. Eu tenho que parar de fazer isso. Mas eu já me balançava com a minha cadeira comum, que eu tinha anos. Se vocês perceberem bem, às vezes eu dou uma balançadinha assim. Imagina agora que eu realmente estou me balançando na cadeira, né? Enfim, não estou aqui para me balançar na frente de vocês.
Na verdade, eu tô sentado aqui porque eu finalizei mais uma leitura para esse vlog, mas a leitura que eu realizei nesse final de semana foi o primeiro volume de Titan's Bride, da Itsuki, lançado nos Estados Unidos pela editora Seven Seas. Eu estava bastante empolgado para fazer essa leitura, principalmente por conta da minha recepção após Siegfried Aslan, né, que eu li no vlog passado, como vocês puderam acompanhar, e que foi uma grande surpresa com relação à fantasia daquele universo, com a construção de mundo daquele universo. Então eu meio que estava com expectativas altas com relação a The Titan's Bride, até porque eu acho que a sinopse de The Titan's Bride, apesar de ser uma fantasia também, ela consegue ser um pouco mais pés no chão do que a de Siegfried Aslan. A de Siegfried Aslan, ela é mais farofa, né? A do Titan's Bride, ele envolve universos paralelos, coisas assim, e é algo mais comum na fantasia. Porém, eu gostei. Eu gostei de fato, eu vou continuar a série, até porque eu comprei os outros volumes, né? Comprei 3 volumes de uma vez. Mas eu acho que eu tava esperando um pouquinho mais de Titan Brides. Não achei ruim. Não foi uma decepção. Eu vou explicar melhor pra vocês agora nessa entrada. Mas eu já começo dizendo que eu esperava um pouquinho mais. Pelo menos desse primeiro volume aqui. Mas antes deixa eu terminar aqui o meu leite. Enfim. Em The Titan's Bride, nós vamos acompanhar o Koichi, que é esse rapaz que está literalmente se formando no ensino médio, ele está saindo da escola. Ele tinha uma vida super popular, ele era estrela do time de basquete da escola, todo mundo corria atrás dele, ele era super inteligente, etc. Tal. Mas ele não pode aproveitar essa pausa que os estudantes do Japão geralmente dão entre o final do ensino médio e o começo da faculdade, porque ele perdeu os pais e meio que está morando de favor na casa do tio dele. Então ele de fato quer se empenhar para fazer logo a prova para a faculdade, né? Para ele sair da casa do tio, da onde ele está morando desde que os pais dele faleceram. E nesse último dia de aula, entregam para ele um presente, uma bola de basquete assinado por todo mundo do time e dos admiradores dele da escola, etc e tal. Inclusive uma menina que ele acha muito bonita e que chama ele para sair. Por conta dessa menina, ele tá animadinho nessa tarde e ele começa a dar prazer a si mesmo, vamos falar assim, até que do nada ele começa a escutar uma voz chamando, até que acontece esse grande clarão e ele aparece no meio de um salão enorme de um palácio, visto por um monte de pessoas, até que o Caius, que é esse daqui, se aproxima, ele é enorme, ele tem uns 2 metros e tal, e fala pro Koichi que ele acabou de realizar um ritual de invocação. Nesse ritual de invocação, o objetivo era ele invocar de qualquer universo que seja a noiva perfeita dele. E nesse ritual foi o Koichi que foi invocado. Basicamente, esse é o ponto de partida desse primeiro volume e desse universo da série The Titan's Bride. O Koichi, ele fica extremamente assustado porque ele vive no nosso mundo real, por assim dizer, e é transportado para esse universo onde existem gigantes, essas pessoas de mais de 2,5 metros. Existem também criaturas homem-feras que basicamente são furries. A gente entendeu o seu conceito, Itsuki. Também tem os elfos, que são muito belos. São 3 reinos, né, que compõem esse universo. O dos gigantes, onde o Koichi ele foi invocado. O reino das feras, vou chamar assim, por falta de uma tradução oficial. E o reino dos elfos. E existe meio que um conflito e tal. O Caius, que é o príncipe, ele meio que sofreu uma profecia. Eu falo sofreu mesmo, porque ele tinha uma namorada, que ele queria se casar com essa namorada, que era uma outra gigante. Só que eles não puderam continuar com os preparativos do casamento e tal por conta dessa profecia, que falou que se ele continuasse com alguém da mesma raça dele, com uma outra pessoa que fosse gigante, o reino dele iria sucumbir. Só que ele queria as 2 coisas. Ele queria governar o reino dos gigantes e queria também ter um amor verdadeiro. E por isso que ele entrou, né, nessa noia, nessa paranoia de fazer essa invocação. Ele estudou o processo de invocação e tal, e acabou atraindo o Koichi para o mundo dele. Então, assim, a gente entende por que o Caius ele tá tão aficionado para que esse relacionamento dê certo, porque ele realmente espera que aquilo dê certo. Ele ter a soberania política, ele também ter o amor que ele almejava.
Só que a forma como Itsuki, pelo menos nesse primeiro volume aqui, desenvolve um pouco as reações do protagonista foi que me tirou meia estrela. Eu tirei uma estrela da minha leitura. Meia estrela por dois motivos diferentes, mas a primeira meia estrela foi justamente a forma rápida com que Kouichi ele aceita entrar nisso, porque ele é levado para outro mundo. A princípio ele fica bastante assustado, porque o Kai está ali cheio de mão pra cima dele, porque o Kai achou que por já ter invocado eles já estavam juntos, já eram prometidos e tal. O Kouichi ele tá assustado com essa situação, só que assim, esse susto no começo, ele meio que desaparece de uma hora para outra. Sabe? Porque ele consegue fazer esse acordo do Caio de pelo menos dar uma chance de um mês, dele ficar ali um mês, o Caio tentar conquistar ele e ele ser a esposa dele ou não, né? E o plano dele era chegar no último dia do mês e falar que não. Só que assim, o Caio conquista ele de uma forma muito fácil, sabe? Ele faz uma carinha de pidão e ele sorri e pronto. O garoto que era até então hétero já tá se apaixonando pelo gigante. E acabou. Isso, por mais que eu tivesse com uma suspensão de realidade muito grande, isso eu fiquei meio assim, caramba, como assim? Sabe, sério? No momento ele tá falando não, não, e no outro tá falando sim, sim. Nos dois sentidos, sabe? Então, assim, a forma como o sentimento do protagonista se desenvolve aqui foi um pouquinho apressado demais. Não só o sentimento dele, mas a história, assim. Acontece muita coisa. São apenas 160 páginas, mais ou menos. 160. São 160 páginas, mais ou menos. E acontece muita coisa nesse primeiro volume. Em Dick Fight Island também acontece muita coisa no primeiro volume. A história se encerra no primeiro volume. Só que a autora de Dick Fight Island dá tempo pra gente respirar entre um acontecimento e outro. E aí disse que não faz aqui nesse primeiro volume. Depois, quando eu terminei, eu vi que esse de fato foi o primeiro mangá que Itsuki escreveu. Foi a primeira obra dela publicada. Então, eu até entendi esse pequeno problema narrativo, das coisas acontecerem rápido demais. Acontece muita coisa? Acontece, mas ela tá assim, o tempo todo na velocidade 5, sabe? Não tem um tempo da gente respirar e processar o que acabou de acontecer. Inclusive o sentimento do protagonista pelo Caio. E por ele ter essa narrativa muito rápida nesse primeiro volume, pelo menos, existe essa construção de mundo muito boa, eu achei interessantíssima. Dá pra entender completamente. Só que essa explicação, ela não acontece de uma forma ponderada, sabe? Não é pra ser tão lento, mas também não é pra ser tão rápido. Então por isso que eu disse que eu acabei tirando uma estrela. Então eu achei isso um problema. Por isso que eu acabei dando 4 estrelas. Porém, depois de tanto reclamar, eu vou falar sim dos pontos positivos de Stone Brides. É uma história divertida, é uma história engraçada. Ela tem uma ilustração muito boa, sabe? A Itsuki, ela ilustra muito bem. Os quadros são muito bem desenhados. A gente consegue ver os protagonistas em seu envolvimento, sabe? Muito compreensível. Não tem muita informação, assim, visual jogada na nossa frente. Então eu acho que nos próximos volumes, esse problema da velocidade da narrativa pode ser compensado. Eu espero de verdade, porque esse aqui, como eu falei pra vocês, foi a primeira história da Itsuki, que ela publicou. Então eu acho que o volume 2, o volume 3, eles podem ter apresentado, até porque a história tem essas possibilidades. Eu realmente gostei. A relação do Caius com o próprio protagonista é bem divertida, também é bem engraçada de se acompanhar e tal. A minha maior questão foi justamente essa velocidade, que ela podia ter segurado um pouquinho essa velocidade 5, sabe? Ter ido na velocidade 3. A velocidade 3 teria sido perfeita para esse primeiro volume aqui. Eu acho que umas 50 páginas a mais já teria dado um cabo, sabe? De contar essa mesma história que a gente tem nesse primeiro volume, mas numa velocidade mais aceitável. Enfim, dei 4 estrelas para The Titan's Bride. Como falei pra vocês, não é uma nota ruim, muito pelo contrário, 4 é acima da média. Eu acho que os personagens são super carismáticos, eles levam sim a história nas costas, porém a velocidade do livro, do mangá, me incomodou um pouco. Mas, enfim. Eu vou pegar para ler os outros volumes, não sei se eu vou pegar agora nesse final de semana, até porque eu tenho que editar vídeo, eu tenho que ler algumas coisas. Eu voltei também com o perfil literário, tanto para as minhas obras quanto para o que eu estou lendo lá no Instagram, então eu também estou cuidando do perfil. Então, além do trabalho que eu tenho, meu trabalho de segunda a sexta, eu meio que tenho que trabalhar aqui para o canal, eu tenho que trabalhar para o Henrique Neto, para o Rick Neto na Amazon, eu tenho que trabalhar para o perfil de ilustrações, então assim, eu estou o tempo todo trabalhando. Vamos torcer para que eu não tenha burnout. Mas enfim, foi sobre isso. Essa foi a entrada sobre o The Titan's Bride. E, enfim, qualquer atualização eu apareço por aqui.
Muito que bem, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu lembro, se gostou, deixa aqui embaixo gostei, compartilhe as suas redes sociais, comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se pretendem ler, se conhecem as histórias que eu compartilhei. Enfim, vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim, pois aqui foi o Hervé Neto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.